Olá, galera! Nós encerramos o livro 2, então agora a gente vai para o livro 3, continuando com a frente de Química 4, certo? Então agora a nossa aula 9, propriedades coligativas 2. A gente vai continuar vendo as propriedades coligativas, né? A gente já falou da tonoscopia, da crioscopia, da ebullioscopia, e agora a gente vai falar da osmoscopia e das propriedades coligativas das soluções iônicas. Acompanhe aí no material de vocês. Bom, o que é a osmoscopia? A osmoscopia é a propriedade coligativa que estuda a difusão de um solvente puro através de membranas semipermeáveis, que são membranas semelhantes às membranas das células, né? São membranas que permitem a passagem de solvente, mas não permitem a passagem de soluto. Então, a osmoscopia é a propriedade coligativa que estuda a passagem de um solvente puro através de uma membrana de uma solução de menor concentração para uma solução de maior concentração. Ou seja, a osmoscopia estuda a osmose. E o que é osmose? Osmose é a passagem de solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, através de uma membrana semipermeável. E isso acontece nas nossas células, né? Para falar de osmose, a gente precisa falar dos tipos de meio. Nós podemos ter 3 tipos de meio. Lembrando que esses meios têm que estar sempre sendo comparados, né, com alguma coisa. Então, estou sempre comparando o meio que é fora da célula, né, com o meio dentro da célula. Então, é sempre uma comparação entre o que tem dentro e o que tem fora da membrana, ou seja, o que tem de um lado e de outro da minha membrana semipermeável, tá? Então, nós vamos ter soluções hipertônicas, que hiper é muito, né? Então, muito concentradas em relação ao outro meio. Isotônicas são quando os dois têm a mesma concentração, os dois meios estão com a mesma concentração. Hipotônico é quando um meio tem uma concentração menor em relação ao outro. A osmose, né, o fluxo de solvente entre essa membrana na osmose, ela acontece nos dois sentidos. O que isso quer dizer? Que a água ela está entrando e ela está saindo também, tá? O fluxo ele acontece nos dois sentidos ao mesmo tempo. Porém, o que acontece é que o fluxo ele é mais intenso no sentido da hipertônico, no sentido do meio, onde o meio é hipertônico. Então, para o lado onde eu tiver o meu meio de concentração hipertônica, de maior concentração, o fluxo vai ser maior, mais intenso, na tentativa de igualar, de tornar aqueles meios isotônicos, tá? Por isso que acontece a osmose. Aqui a gente tem, tá, a mesma representação esquemática da osmose, só que ao invés de mostrar numa célula, que é como a gente está acostumado a ver na biologia, aqui é mostrada, tá, num recipiente de laboratório, tá? E que a gente usa para estudar na química. Então, a gente faz um recipiente, divide esse recipiente com uma membrana semipermeável e coloca soluções de concentrações diferentes de um lado e de outro da membrana, e com isso a gente consegue ver, tá, a passagem desse solvente. Isso pode estar sendo feito de duas formas, assim, um recipiente assim, ou em um tubinho, tá? Que é um tubinho tortinho. Depois tem uma imagem dele ali na frente. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma solução de glicose, tá? E a gente consegue perceber, ó, a passagem, né, o fluxo do solvente do meio menos para o meio mais. E isso faz com que a solução aumente de volume de um lado e diminua de volume do outro.
aqui, ó, esse tubinho tortinho aqui, que é um sifão, tá? Esse aqui é o mais usado para fazer esse tipo de trabalho. Aqui é para a gente estudar a pressão osmótica. O que é pressão osmótica? Tá? A pressão osmótica, durante o processo de osmose, quando a osmose ocorre, tá? Quando a osmose está ocorrendo, nós temos uma elevação do nível de água de um dos lados do recipiente, né? Aqui no caso, ó, o fluxo é para cá, né? Que é onde tem mais partículas, então o fluxo vai ser para cá. Então aqui, ó, tende a ficar com um maior nível de solvente, maior nível de água, tende a elevar o nível aqui, certo? Então, eu tenho uma elevação do nível de água. Isso vai gerar, tá, uma pressão maior desse lado. O que acontece? O que é a pressão osmótica? A pressão osmótica, ela é uma pressão contrária à osmose. Ela é uma pressão que está acontecendo, ou uma pressão aplicada, tá, para fazer com que a osmose não ocorra. Então, ó, pressão osmótica, uma pressão aplicada, tá, para que a gente impeça que a osmose ocorra. Tá? Se eu estou aplicando uma pressão que é para impedir com que a osmose aconteça, ela tem que ser aplicada do lado onde eu vou ter o aumento, né, do nível da água. Então, esse lado aqui, ó, que é o lado de maior concentração, é o meio hipertônico, é desse lado aqui onde eu vou estar exercendo essa pressão. E essa pressão osmótica aqui, tá? Tem que ser uma pressão que impeça o movimento da osmose, para fazer com que a osmose não ocorra. A osmometria, ela nos dá o cálculo, né, para calcular aqui essa pressão necessária, pressão osmótica. A osmometria, ela vai usar como cálculo feito, ele usa como equação a equação de Clapeyron, que é aquela equação que a gente usa lá nos gases, PV igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, N é a quantidade de matéria do soluto, que é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Só que a gente vai adaptar essa equação. Por quê? Porque aqui na osmometria, o P não é uma pressão qualquer, não é uma pressão de um gás, é a pressão osmótica, é uma pressão específica. Então, ela vai ganhar um símbolo específico também, tá? Que é esse π. Então, a gente vai trocar o P por esse π, vai ficar π vezes V igual a nRT. Como ele quer uma fórmula para encontrar a pressão osmótica, ela vai ficar isolada aqui, ó, passando o volume para cá, a gente vai ter N sobre V, e a gente sabe que N sobre V, né, número de mol sobre volume, é a fórmula, é a mesma coisa que molaridade, número de mols de uma solução. Então, a gente tem que pressão osmótica é igual molaridade da solução vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes T, que é a temperatura. Lembrando que a temperatura tem que ser em Kelvin. Osmose reversa. O que é isso? Osmose reversa, ela é um processo que ela vem sendo utilizado, tá, para produção de água com alto teor de pureza, ou para fazer produzir água potável a partir de água do mar, por exemplo. Tá? Muitos lugares já faz esse processo de osmose reversa para isso. O que é isso? Que é esse processo de osmose reversa? Ele é um processo que consiste em fazer a água de uma solução que possui altíssima concentração
de sal, de um sal ou de vários sais, né, dissolvidos, passar através de uma membrana. Fazer essa água sair, né, só a água sair dessa solução de sais, passar por essa membrana e deixar aqui desse lado, fica só os sais, né? Fica só um sal úmido, só um resíduo de sais úmidos e passa só as moléculas de água pela membrana, o que gera, né, produz água ultra pura. Só que para essa osmose, né, para que esse processo de osmose reversa aconteça, porque reversa, porque o sentido correto seria o contrário, né? Seria sair água pura daqui e para lá. Então tem que ter uma pressão muito grande, muito maior que a pressão osmótica, mas muito maior, tá? Então você aplica pressão, altíssima pressão aqui, e isso faz com que a água passe pela membrana. E aí você tem a produção dessa água. Agora a gente vai falar das propriedades coligativas para as soluções iônicas. A gente viu, quando a gente falou na aula anterior das propriedades coligativas, que as propriedades coligativas, elas não dependem da natureza do soluto utilizado. Elas dependem do número de partículas dispersas na minha solução. Então, não faria diferença se o meu soluto é iônico ou se o meu soluto é molecular, por exemplo. Mas acaba fazendo diferença, tá, quando nós temos soluções iônicas. Por quê? Porque as soluções iônicas possuem a característica de os solutos sofrerem os processos de ionização ou dissociação. O que é isso? A gente já viu, mas para relembrar. Ionização é quando a minha molécula ela produz, né, ela gera íons. E dissociação é quando aquele composto se separa ou se divide em íons. Então a gente tem, por exemplo, um ácido, que é um composto que quando em contato com a água, sofre ionização e acaba se ionizando em H+, e Cl-, no caso do HCl, e isso faz com que 1 mol de HCl gere 2 mols de íons, de partículas na minha solução. Se ele altera a quantidade de partículas, ele acaba alterando as propriedades coligativas. A mesma coisa acontece com os solutos que sofrem dissociação. Quando eu coloco 1 mol de um soluto que sofre dissociação, ele se dissocia e acaba formando mais partículas do que eu coloquei. E isso altera a propriedade coligativa que eu estou estudando, certo? No caso dos ácidos, tá? A gente tem que levar em consideração também alguns fatores, como, por exemplo, nós temos o fator de dissociação e ionização, em que nem todo o composto se ioniza ou se dissocia 100%. Então, assim, tem um ácido forte, que sofre até 100% de ionização em água, ou seja, se eu coloco 100 moléculas desse ácido que sofre 100% de ionização, as 100 moléculas vão fazer isso aqui, ó, vão se ionizar. Mas eu tenho ácidos que sofrem somente 50%. Então, um ácido que sofre 50%, se eu colocar 100 moléculas, ele vai só 50 delas vai fazer esse processo. As outras 50 não vão fazer, tá? Então, só para ilustrar que
Isso aqui é um dado importante, tá? Que é a ionização, porque nem todo composto se ioniza 100%. E o que é a quantidade de partículas que aquela molécula está formando, né? Aqui a gente tem ó, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Uma molécula de ácido sulfúrico, ela forma 2 cátions e um ânion, ou seja, ela forma 3 íons, tá? Por isso que o Q dela é 3. Mas isso é variável de acordo com a partícula, assim como de acordo com a molécula. Assim como o alfa, tá? Vai ser variável para cada soluto que você estiver analisando. Isso aqui são dados que têm que ser passados para você ou vão ser pedidos para você calcular, beleza? Se forem dados para você, e vão ser dados para você normalmente, eles vão ser dados para que você calcule um fator de correção, esse izinho aqui, que é calculado dessa forma bem simples, 1 mais o alfa, que é o grau de dissociação, vezes o Q, que é a soma das quantidades de matérias obtidas a partir de 1 mol de partículas dissociadas ou ionizadas, né? Aquela quantidadezinha em que ele se divide, menos 1. Então, a formulazinha do fator de correção desse I, você leva ela para todas as fórmulas que a gente aprendeu nas propriedades coligativas. Nós aprendemos uma fórmula para a tonometria, tá? Que relacionava o cálculo da tonometria, né, para as soluções moleculares. Agora, para as soluções iônicas, o que vai mudar? Só vai mudar que a gente vai multiplicar essa fórmula pelo fator de correção, pelo I. Na criometria, nós já temos uma fórmula, que é essa aqui, né? Para as soluções moleculares. Para as iônicas, o que vai mudar? Vamos multiplicar pelo fator de correção. Na ebuliometria, aprendemos essa fórmula aqui, né, para as moleculares. O que muda para as soluções iônicas? Vamos multiplicar pelo I. Osmometria. Acabamos de aprender a fórmula, né, da pressão osmótica. Molaridade vezes R vezes T. O que vai mudar para a solução iônica? Vou multiplicar pelo fator de correção. Só isso que muda, gente, tá? De uma solução iônica para as moleculares nas propriedades coligativas, no cálculo, né? Porque em questão teórica, né, a gente sabe que a natureza do soluto, ela não está relacionada à propriedade coligativa. O que está relacionado é a quantidade de partículas que estão dispersas. Beleza? Até a próxima aula, então, galera.